PCI é daqui. Boa noite. Hoje começamos com dois temas, um deles que tem agitado o ambiente empresarial e econômico do país. Por um lado, a Mosal, uma das maiores fundições de alumínio de África, parece estar a recuar na sua ameaça de encerrar as operações em 2026, depois da forte reação provocada pela sua declaração sobre possíveis cortes de energia. A polêmica envolve o fim do contrato com a Eskom da África do Sul e os novos preços propostos para o fornecimento de energia já em Moçambique. Por outro lado, o Fórum de Monitoria do Orçamento acusou o governo de ter aprovado as alterações à política de investimento do Fórum Soberano de Moçambique antes de receber o parecer da sociedade civil. O FMO alerta que há pontos críticos na proposta que merecem maior atenção e debate público. São temas centrais que voltam a colocar em discussão a gestão dos nossos recursos estratégicos, a transparência nas decisões econômicas e o papel do Estado na proteção do investimento nacional. Fique conosco, porque este é o Janela Econômica desta edição. O Fórum de Monitoria e Orçamento diz que o governo aprovou as alterações à política de investimento do Fundo Soberano de Moçambique antes da entrega formal do seu parecer. O FMO entende que a proposta de revisão de política de investimentos identifica pontos críticos que merecem atenção especial. É a esta informação que reage o Fórum de Monitoria do Orçamento. Em comunicado de imprensa, o FMO partilhou seu posicionamento público sobre a recente aprovação da nova política de investimento do Fundo Soberano de Moçambique, que entende que ocorreu antes da conclusão do processo de auscultação da sociedade civil. O órgão diz que no dia 7 de outubro de 2025, o Ministério das Finanças convocou o FMO a participar da auscultação pública sobre a proposta de revisão da política de investimento do Fundo Soberano, tendo-se comprometido a submeter o seu parecer técnico até 15 de outubro, contribuindo para o aprimoramento e legitimidade pública do documento. Contudo, antes da entrega formal do referido parecer, o governo aprovou a nova política de investimento na 36ª sessão do Conselho de Ministros, realizada a 14 de outubro de 2025. O FMO entende que este episódio levanta sérias preocupações quanto à transparência e efetividade do processo de auscultação pública, bem como quanto ao comprometimento institucional com a participação cidadã em matérias de elevado interesse econômico e social. O FMO diz que o parecer técnico sobre a proposta da revisão da política de investimentos identifica pontos críticos que merecem atenção, nomeadamente o enquadramento cambial restritivo, que pode comprometer a flexibilidade nas operações do fundo, a ausência de limites quantitativos para a duração da exposição cambial, que aumenta riscos de gestão, a falta de critérios claros para a classificação de investimentos com rating médio, entre outros aspectos relevantes. O Banco de Moçambique queixa-se da ausência de uma base de dados sobre condenados por crimes conexos ao branqueamento de capitais, assumindo que tem de realizar o processo manualmente, recorrendo às notícias publicadas pela comunicação social. No que diz respeito às fontes de informação independentes, verifica-se a inexistência de um órgão central independente responsável pela manutenção de uma base de dados com informação relevante sobre pessoas singulares e coletivas. O relatório de avaliação sectorial dos riscos e branqueamento de capitais, elaborado pelo Banco Central, queixa-se da ausência de uma base de dados sobre condenados por crimes conexos ao branqueamento de capitais, assumindo que tem de realizar o processo manualmente, recorrendo às notícias publicadas pela comunicação social. No documento, o Banco de Moçambique considera pertinente que se inclua a informação sobre indivíduos e entidades julgados e condenados por crimes conexos ao branqueamento de capitais, acrescentando que a mesma informação deve ser regular e partilhada com o Banco de Moçambique e o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Refere igualmente como exemplo que, embora seja centralizada em sede de declaração do patrimônio junto da Procuradoria-Geral da República, ainda não existe em Moçambique uma base de dados centralizada e atualizada sobre pessoas politicamente expostas e outros clientes nacionais de alto risco. Recorde-se que, em junho, a ministra das Finanças, Carla Louveira, revelou que, no quadro dos esforços para a remoção do país da lista cinzenta, já tinham sido cumpridas as 26 ações recomendadas
empresas que constam do plano do GAFI, o que levou esta entidade a reconhecer a capacidade das nossas instituições em prevenir e combater crimes de branqueamento de capitais e de financiamento de terrorismo. A Mosal, uma das maiores indústrias de fundição de alumínio de África, parece estar a recuar na sua ameaça de encerrar as operações em março de 2026. A decisão anunciada pelos acionistas da empresa provocou forte reação no país e no seio do setor privado moçambicano. A polêmica começou quando a multinacional alegou incertezas quanto ao fornecimento de energia elétrica após o fim do contrato com a Eskom da África do Sul. A Mosal exigia pagar $48 por megawatt-hora, valor significativamente abaixo dos $64 cobrados pela hidroelétrica de Caurabassa e muito distante dos $91 propostos pela Eskom a partir de abril do próximo ano. A decisão da Mosal gerou reações de todas as partes. A CTA chegou a dizer que é inadmissível que uma empresa que tanto beneficiou do ambiente fiscal e institucional de Moçambique adote uma postura de fragilizar o tecido empresarial e colocar em risco centenas de postos de trabalho. A crise intensificou-se quando a Mosal rescindiu de forma súbita contratos com algumas empresas moçambicanas fornecedoras de serviços, afetando diretamente mais de 1.000 trabalhadores. Mas, após semanas de negociações discretas com o governo e parceiros energéticos, a Mosal parece estar a desistir da decisão de encerrar. Analistas consideram que a ameaça serviu como instrumento de pressão para forçar melhores condições de fornecimento elétrico e tarifas mais favoráveis. É uma estratégia clássica de negociação. Empresas desta dimensão usam o peso econômico e social que têm para influenciar decisões políticas. Mas, neste caso, o governo manteve a posição e não cedeu à pressão. A postura do executivo é vista como firme e soberana, tendo demonstrado que o país não pode ser refém de pressões externas, mesmo de empresas consideradas âncoras da economia nacional. O recuo da Mosal pode, em parte, renovar a esperança de estabilidade no setor industrial e restaurar a confiança dos investidores. Ainda assim, permanece o desafio de garantir energia suficiente, acessível e sustentável para o futuro da indústria moçambicana. A Mosal prevê encerrar as suas operações em março de 2026 se não houver um acordo com o governo sobre o fornecimento de energia elétrica, no que coloca em risco cerca de 4.000 empregos em empresas subcontratadas. A empresa alega que as novas tarifas propostas tornam o negócio insustentável, já que precisa de 950 megawatts e a hidroelétrica de Caurabassa, HCB, só consegue fornecer 350 megawatts. O investimento da Mosal é de $2.000 milhões americanos. No espaço de análise, vamos comentar sobre o provável recuo da Mosal na decisão de encerrar operações em Moçambique. Muito obrigado uma vez mais por ter aceito o nosso convite. Vamos avaliar, portanto, esta relativa desistência da Mosal. Na sua interpretação, o que é que ela significa? Será que a Mosal terá se apercebido de que o governo também abriu a vista e achou que não é o momento certo para se deixar levar por pressões externas? Bom, saudações a si e os telespectadores da equipe técnica que nos acompanham aqui neste debate, neste programa. Dizer que este aparente recuo da Mosal deve ser olhado por diversas lentes. Sobretudo se nós estivermos a olhar o mote das questões que foram colocadas inicialmente pela Mosal e a posição firme do governo, que veio na altura a dizer que haviam questões que o governo não estava a colocar sobre a mesa de negociações, e também todo o debate que foi provocado junto da opinião pública. Este aparente recuo de alguma forma mostra que a Mosal poderá, de alguma forma, pelo menos a curto prazo, ter entendido que não é a altura correta. Se não é a altura correta, pelo menos não era a forma correta de colocar o diálogo negocial ou o diálogo comercial em cima da mesa nos termos em que colocou. Sobretudo se nós estivermos a analisar um conjunto de movimentos que a Mosal foi fazendo, que é a rescisão de contratos com algumas empresas que depois tiveram impactos em alguns postos de emprego e isto depois agitou um bocadinho o setor empresarial privado, que saiu mal na fotografia.
Isto depois gerou aqui algumas situações, mas isto leva a de luz, ou traz ao de luz aquilo que é a problemática de desenvolvimento, aquilo que é o modelo de desenvolvimento que está muito agarrado nesta altura a estes projetos âncora. Isto pode depois trazer-nos aqui, ou trazer a necessidade de nós debatermos aquilo que são os projetos âncora, sobretudo quando estes projetos beneficiam de grandes benefícios fiscais que o governo vai implementar no sentido de garantir que estas empresas, estas multinacionais têm condições para poder trabalhar, para poder operar, e de algum momento para o outro elas aparecem a queixar-se de sustentabilidade e a ameaçar concretamente naquilo que toca à disponibilidade de postos de emprego. Pode ter sido um cálculo errado? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu penso que a curto prazo a Mosal fez um conjunto de movimentos estratégicos, penso eu. Os movimentos foram calculados. Este cálculo de movimentos parte primeiro da redução contratual que não foi avisada, e nós, à medida que ela foi tecendo declarações públicas, nós fomos tendo informações de que algumas empresas já tinham contratos rescindidos, e depois, de alguma forma, trouxe a questão energética. Podemos dizer que a curto prazo a decisão não é calculada, faz parte de uma estratégia negocial que ela eventualmente poderá não ter imaginado, poderá não ter calculado na perspectiva de qual poderia ser a resposta. Se estivéssemos fora de um debate desta natureza, nós poderíamos dizer que ela eventualmente poderia ter tentado medir a profundidade do rio com os dois pés, que é para poder perceber de que forma, como é que as águas se mexem. E pode ter afundado. Como interpretar essa postura, portanto, da Mosal? Trata-se de um legítimo exercício de defesa dos seus interesses ou uma forma de chantagem econômica? Eu penso que, sob o ponto de vista empresarial, nós poderíamos dizer que trata-se de um legítimo a defender os seus interesses. Nós temos de olhar para o papel das empresas, elas visam o lucro. E sempre que existir uma oportunidade de geração ou de maior criação de maior valor para si e para os seus acionistas, é dever dos conselhos de administração explorar essas linhas. E essa tentativa de explorar vai nesse sentido. Agora, nós podemos também olhar, mas aí isto responde a um conjunto de debates que nós até já tivemos aqui pelo menos aqui na TVM, no sentido de dotar de capacidade das nossas instituições, que falo da autoridade tributária, falo das instituições no setor energético, no sentido de perceber até junto dos mercados onde a Mosal operacionaliza, porque a questão é uma questão de soberania energética ou de estratégia energética do próprio país. Nós temos uma empresa naquela dimensão que consome cerca de 950 megawatts de energia elétrica, e nós temos uma capacidade relativamente cerca de 350 megawatts que a HCB tem nesta altura, dada as questões climatéricas que aqui se encontram. Então, e depois temos alguns acordos que nós temos com a ESCOM, pela via das empresas que fornecem a energia elétrica à própria Mosal. Então, todas essas componentes, elas devem ser vistas de forma estratégica, quer seja olhar para os mercados onde a própria Mosal comercializa o seu alumínio e perceber junto destes mercados o que é que poderá ter acontecido relativamente aos preços do alumínio, perceber quem são os concorrentes da Mosal Alumínios, e perceber quais são os custos de produção que estas empresas apresentam e compará-los aos custos de produção que a empresa, que é chamada aqui de âncora, uma das âncoras nacionais que foi apresentada dessa forma, está aqui a apresentar e a reivindicar. Naturalmente que estas discussões, estas análises que são feitas de forma estratégica não devem nunca ter em vista minar o interesse nacional. Daí que o debate, ou uma das questões que é importante revisitar o próprio modelo. Nós temos uma empresa que consome a corrente elétrica na dimensão que consome, e de alguma forma isto traz a escassez em termos de disponibilidade de energia elétrica, sob um ponto de vista, ao funcionar ela tem um conjunto de empresas que prestam serviços a si, e este modelo muito extrativista, em que nós temos empresas que prestam serviços a si, e em caso de instabilidade do próprio setor, que é o que nós vimos neste momento, ela vai rescindindo contratos e de alguma forma coloca em xeque a própria economia. Daí que é importante nós revisitarmos, até sob o ponto de vista de parcerias, de empresas que nós facilitamos para que elas possam prestar serviços não só à Mosal, mas para que elas
possam gerar valor e alternativas para que, em caso de instabilidade do próprio setor do alumínio, nós possamos encontrar um mercado que não signifique, por exemplo, despedir, ainda que exista despedimentos, mas não possa ser despedimentos em massa ou que não possamos colocar toda a economia em xeque, dada a instabilidade do setor do alumínio. Mas essa ruptura de contratos, por exemplo, com as pequenas e médias empresas que prestam serviços à multinacional, não é uma forma, uma tentativa de fragilizar a economia e fazer pressão ao governo para que cedesse aquilo que se pode considerar chantagem para alguns e para outros uma razão estratégica de se robustecer como empresa que está no mercado, portanto, para poder tirar dividendos? Bom, nós podemos olhar isso por diversas lentes. Primeiro, o anúncio e os movimentos da Mosal devem ser lidos numa perspectiva de jogos de poder. Jogos de poder no sentido de que a Mosal vai testar quem é que tem um poder legítimo. Não falo do poder legítimo político ou da gestão do próprio Estado. Até de definição de soberania política, de quem é que define. Ela testou, ela fez este teste. E este teste que vai tocar em aspectos de soberania política no setor energético, como é que ela vai poder influenciar, está muitas vezes relacionado com o tipo de empresas que ela prefere transacionar. Se nós olharmos para a matriz das empresas que prestam serviço e questionarmos a origem, vamos notar que existem empresas de origem holandesa, vamos encontrar empresas que têm origem sul-africana, vamos encontrar algumas empresas de origem australiana. Tudo isto tem de nos dizer alguma coisa sob o ponto de vista estratégico se nós estivermos a pensar. Pode ser que existam transferências ou jogadas de poder no sentido de rescindir contratos aqui em contrapartida de contratos que estão a ser feitos em outros locais onde a própria empresa Sal 32, que é a Mosal, conhecida aqui em Moçambique, presta serviços. Então são dinâmicas de jogos de poder, de soberania, questões de soberania política, que o Estado em tempo conseguiu de alguma forma dizer que há questões que não são comercializadas. Aí retoma a soberania política de definir quais são as políticas, quer seja políticas de preço de energia elétrica e aquilo que o Estado decide negociar e sob que termos é que ela aceita negociar e qual é a forma e que estas negociações comerciais deverão ser feitas não em praça pública, mas naturalmente em sessões em que o Estado poderá naturalmente apresentar aquilo que são os seus argumentos, HCP, idem, e a própria empresa possa apresentar e encontrar mecanismos que possam ir ao encontro das expectativas, quer seja das pressões sociais que existem na sociedade, as expectativas que o governo tem e da própria empresa. Esta decisão não expõe as fragilidades no modelo de desenvolvimento que nós temos. Como bem fez menção, o fato de estarmos dependentes de grandes projetos também é mau para a nossa economia, porque logo que toma uma decisão, deste lado, se não temos como alimentar, portanto, a cadeia de funcionamento do aparelho do Estado, vamos ter que ficar ancorados, portanto, essas decisões que essas empresas vão tomar. Só que desta vez parece-me que o governo disse não, chega de dependência e de tomada de decisões desse lado e nós não termos que reagir devidamente. O que é que se oferece fazer como Estado a partir de hoje? Que lição fica com, portanto, esta ação toda que aconteceu no nosso modelo de desenvolvimento? O que é prioritário fazer a partir de já? Bom, em termos de prioridade, natural é a diversificação da economia e esta luta permanente que tem estado a ser anunciada no sentido de soberania económica, no sentido da independência económica, que é uma das segundas independências que nós estamos a lutar para ela, no sentido de conquistar a independência económica. E se nós estivermos a olhar na questão da independência económica, isto vai naturalmente passar por diversificar a própria economia, ou seja, dos recursos que nós obtemos de setores energéticos, possamos de alguma forma investir noutros, ou também olhar, porque todo este debate, se nós estivermos a pensar sobre ele, vamos entender que a questão aqui é a energia elétrica, é uma questão de soberania energética. Se a HCB, a nossa empresa, tivesse capacidade de fornecer os 950 megawatts e conseguir fornecer a toda a economia nacional, fornecer a energia que é demandada, nós não estaríamos a discutir a questão de preços. A questão é que a energia que é fornecida à HCB, de alguma forma, passa por outros interlocutores, nomeadamente a Eskom, que tem os seus problemas no setor onde ela atua, que de alguma forma pode, sob o ponto de vista de contratos, tentar influenciar aquilo que é a dinâmica de preços. Isto retoma um debate que é necessário
primeiro, diversificar a própria economia, diversificar a própria matriz energética, no sentido de nós olharmos para as fontes de produção de energia elétrica, não só a energia hidroelétrica, mas olharmos para as centrais termoelétricas, centrais solares, energia, ou seja, todas as fontes que possam permitir que nós possamos recolher energia, no sentido de produzir e fornecer, possamos explorar. Mas aí, se nós estivermos a olhar para o modelo atual, nós estamos aqui e responder concretamente a questão que colocou, vamos entender que o modelo é arriscado na perspectiva em que nós temos uma Mosal que consome na dimensão em que consome, que de alguma forma vai pressionar aquilo que são os preços que são oferecidos ao consumidor final. Porque a consumir 350 megawatts, de alguma forma, pode gerar escassez. E em algum momento nós percebemos que a Mosal tem de reduzir as suas operações dada a escassez. Tudo bem que existem acordos regionais que em algum momento nós como país fornecemos energia elétrica quando temos grandes volumes, fornecemos a outros países e em algum momento também vamos buscar fruto que de essa acordos. capacidade pode ser desviada, por exemplo, para a Mosal, em função das necessidades exatamente. locais. É o que tem estado a ser feito e tem estado a funcionar. O acordo ESA-PPS. Este é o acordo regional que nos permite fazer estas A sua colocação remete-me a uma outra questão. Que tipo de políticas o país deve, portanto, adotar para evitar que grandes investidores usem o argumento do emprego como arma negocial? Um dos grandes problemas é esse, é que nós geramos muita mão de obra local. Ao subcontratarmos muitas empresas, estamos a dizer que consumimos empregamos cerca de 4.000 trabalhadores. Se nós rompermos este contrato com essas pequenas e médias empresas, essas pessoas podem olhar mal para o Estado, podem não ter a capacidade de fazer análise como as pessoas mais entendidas na matéria o estão a fazer agora. Bom, isto retoma o tema da industrialização. Já existem políticas que foram adotadas de industrialização, já existe a estratégia de desenvolvimento que também olha para componentes de industrialização e diversificação da própria economia. Enquanto nós não conseguirmos diversificar a própria economia, toda a política relacionada que vá ao encontro destas questões, tudo bem que nós não podemos pensar em políticas a pensar apenas na Mosal, temos de pensar o país no seu todo. A Mosal pode não ser necessariamente o problema, mas nós temos de pensar que temos várias multinacionais que muitas vezes empregam um volume considerável de trabalhadores que qualquer anúncio agita toda a economia. Então, em termos de estratégia de desenvolvimento, olhar para o conjunto de recursos que o próprio país possui, então temos de diversificar, olhar para setores que têm a ver com a agricultura, olhar para agrobusiness, olhar para essas componentes que, de alguma forma, em termos de grau de empregabilidade, empregam muito mais ainda do que comparativamente a Mosal. O Fidel pode ser uma das grandes soluções bem geridas para essa questão? O Fidel responde a pressões locais das comunidades locais. E o Fundo de Desenvolvimento? Não o Fundo de Desenvolvimento, o Banco de Desenvolvimento. O Banco de Desenvolvimento pode ser utilizado numa perspectiva de financiar grandes projetos que, digo eu, de médio e longo prazo, que não são satisfeitos pela banca comercial. Estrategicamente, pode não responder na perspectiva, como é que eu poderia dizer, pode não responder ao de todo, mas nós podemos utilizar o Banco de Desenvolvimento para financiar empresas ou indústrias que queiram, por exemplo, importar maquinaria, importar insumos agrícolas, que é para expandir o desenvolvimento. Nós não conseguiríamos competir ao mesmo grau que a Mosal ou ter empresas nacionais ao mesmo grau da Mosal, mas nós podemos olhar para as pequenas e médias empresas e aí onde nós chamamos o Banco de Desenvolvimento, chamamos os diversos fundos que de alguma forma olham de forma segmentada a própria sociedade. As médias, pequenas e grandes empresas podem de alguma forma se beneficiar de linhas de investimento e de financiamentos que vêm através do Banco de Desenvolvimento, mas nós temos de olhar para aquilo que é o volume do fundo que está a ser alocado. Mas de algum ponto temos que partir. Naturalmente, e este ponto, esses passos estão a ser tomados, quer seja pela própria materialização do Banco de Desenvolvimento, os fundos de desenvolvimento, o fundo mutuário e um conjunto de instrumentos que estão a ser criados pelo Estado e ser disponibilizados à sociedade. Agora, precisamos de combinar as políticas de industrialização, a diversificação da própria economia e esses instrumentos para que nós não possamos
pôr toda a economia dependente de um ou três atores que, quando estes, por situações externas até do próprio país, ligadas até à própria estratégia de negócio, possam colocar em causa o próprio país. Se a Mosal, no futuro, tiver uma situação, por exemplo, de flutuação de preços, enquanto a nossa política de industrialização estiver ancorada com os diversos instrumentos, e nós temos pensado em criação de postos de emprego em outras áreas, outros setores, poderá não ser problemático, conseguiremos naturalmente desviar. O recuo da Mosal é um sinal de reconciliação com o governo ou apenas uma postura estratégica de negociações? Ou negociá-la, aliás? Bom, primeiro é preciso dizer que numa primeira fase ganha o governo, numa perspectiva de soberania política. O governo tem este primor de... É preciso, porque na altura alguns setores dirigiam... Isso também emite alguma mensagem para os outros? Emite mensagem para os mercados e para as empresas também. Que há questões que o governo não aceita negociar, não nos termos em que foram colocados. Deve ser visto numa perspectiva de parceria. Numa primeira fase, nós podemos dizer que há um ganho do governo nessa perspectiva de retomar o debate numa questão de soberania nacional, interesse nacional, soberania política das decisões. E o segundo aspecto que nós precisamos de ter em atenção, a curto prazo, nós olhamos como um ganho do governo. A médio e longo prazo, é uma questão que eu reforço. O tema não é ultrapassado com este recuo. Precisamos de olhar para a questão da diversificação da matriz energética. O que a Mosal referiu em termos de necessidades energéticas não desaparecerá apenas porque ela deixou de apresentar as questões nos termos em que estava a colocar. Precisamos de acelerar um Pandancua, que já está a ser materializado, que é outro instrumento que vem responder à questão que estamos aqui a discutir no sentido de diversificação da matriz energética. São essas diversas fontes que, de alguma forma, poderão responder às pressões em termos de demanda elétrica, não só da Mosal e das outras indústrias que precisam de energia elétrica, da própria comunidade que precisa de energia elétrica para que tenham energia disponível para o crescimento. E o país vai sofrendo pressões relativamente a esta matéria de disponibilidade energética para responder, por exemplo, à questão da industrialização, que é uma das grandes conquistas que o governo quer trazer para o bem-estar dos moçambicanos. Como é que olha, por exemplo, para a capacidade atual, portanto, de geração de energia, mas esses projetos que estão em manga, falo, por exemplo, de um Pandancua, nós vamos ter uma central a ser construída, por exemplo, em Temane, que foi anunciada pelo governo, em que a Eni vai financiar este projeto. E nós temos uma perspectiva de crescimento de curto, médio e longo prazo. Olhando para todos esses projetos, estaremos em condições de alimentar essas grandes companhias que precisam de energia e responder àquilo que é, portanto, o desafio atual, que é de, através das nossas pequenas e médias empresas, garantirmos que a industrialização seja uma realidade e que empregue mais moçambicanos. Bom, olhando para aquilo que é a matriz energética e o potencial do próprio país, nós estamos em condições melhores na região. Temos um potencial enorme em termos de produção de energia elétrica e o governo tem estado a ensaiar e a implementar um conjunto de medidas. Podemos olhar para a questão da central termoelétrica, podemos olhar para a questão de um Pandancua e um conjunto de iniciativas que têm estado a ser implementadas. Nessa perspectiva, podemos dizer que estão a ser constituídas todos os mecanismos necessários que é para poder responder efetivamente às necessidades ou às pressões dos diversos setores que demandam recursos energéticos. Entretanto, precisamos que é para poder tornar-nos num hub regional, porque Moçambique tem um potencial de produzir, temos necessidades regionais, que a região também tem as suas necessidades em termos de diversificação da sua matriz, não podemos nos esquecer disso. Temos um potencial, temos um Pandancua, temos as centrais termoelétricas que estão a ser implementadas. Elas vão responder efetivamente às nossas necessidades, mas nós temos também de olhar para aquilo o que é que a região demanda. Isto porque em tempos, como é que eu poderia dizer, em tempos positivos, nós podemos consumir essa energia, mas poderá existir momentos em que a economia, temos de pensar sempre no futuro. E não podemos pensar no futuro no sentido que a economia estará sempre bem. Poderão existir momentos bons ou momentos maus, a depender também de eventos globais ou eventos que não dependem apenas de nós, exclusivamente de nós. Então, nós, ao estruturarmos a nossa matriz energética, temos de pensar não só em nós,
mas no mercado regional. E é isto que está a ser feito. Um Panancua está a pensar no mercado interno e no mercado regional. A HCB também foi desenhada, pensada naquela altura numa perspectiva de exportação de energia elétrica e temos estado a fazer e a cooperar regionalmente. Todas as estratégias regionais, quer seja a política de industrialização do próprio país, tendo a olhar para o mercado interno e olhar para o mercado regional. Porque sozinhos não conseguimos gerar o mercado necessário para poder consumir a nossa produção nacional e poder tornar a economia mais dinâmica. A tarifa de $48 por megawatt-hora, neste caso pedida pela Mosal, é tida como não razoável pela HCB, isso por causa do custo real da produção e transporte de energia. Agora, que reformas estruturais ou por outra, como garantir um equilíbrio sustentável entre tarifas competitivas e a rentabilidade para o Estado, mediante essa situação? Bom, como eu estava a fazer referência, a nossa capacidade estratégica, a inteligência estratégica, a inteligência financeira e o conjunto de instituições que funcionam para o próprio Estado devem conseguir perceber como é que a Mosal, de alguma forma, consegue comprar a corrente elétrica ou a energia elétrica da Eskom, ou pelo menos como é que a Eskom consegue vender a energia elétrica ao preço que vende. Isto retoma outro debate. Do lado sul-africano, existem várias centrais termoelétricas, existem as barragens hidrelétricas e um conjunto, como é que eu poderia dizer, falo de centrais hidrelétricas, várias fontes de produção de energia elétrica que são disponibilizadas na rede. Ou seja, ao facto de nós estarmos a combinar diversas fontes de energia, permite que de alguma forma possamos primeiro reduzir o custo relativamente. E não só. Do lado sul-africano também existe a questão da subsidiação da corrente elétrica para as indústrias. Podemos estar diante de um cenário como este, em que do lado sul-africano existe um subsídio às tarifas de corrente elétrica, há uma combinação de diversas fontes de matriz energética que permite baratear o custo e de alguma forma colocar-nos em xeque deste lado. Repare que nós comercializamos a nossa HCB, vende energia à África do Sul, essa energia é recomprada deste lado até fornecida à HCB. Então, se nós estamos a comercializar a energia a um preço, como é que nós conseguimos justificar a entrada a um preço abaixo daquilo que nós estamos a comercializar? Isto tem de ser visto em que perspectiva? A energia que nós fornecemos à África do Sul não é a mesma que é recomprada em Moçambique. Ou, se for a mesma, porque ao entrar numa rede tem diversas fontes combinadas. Nós estamos a misturar produtos ou produtos de energia elétrica provenientes de diversas fontes a preços diferentes, conseguimos ter um custo médio ponderado relativamente mais baixo. Daí que o facto de termos uma central termoelétrica, estamos a pensar em Panancua, hidrelétrica, pensarmos na energia eólica, até energia a carvão ou energia através de... Ou seja, todas essas diversas fontes devem ser pensadas numa perspectiva de competir com aquilo que está a ser feito. E não só. Este é um debate que também pode ser levado em termos de negociação, discussão, em fóruns como a SADC, em que reúnem os líderes também para poder discutir o modelo de subsídio que os países têm estado a fazer e de que forma é que este modelo de subsídio não constitui um dumping e que de alguma forma, de forma muito travestida, coloca-nos em causa. A questão não é o preço em que nós estamos a comercializar, é o preço justo internacionalmente. Agora, se do outro lado ou das diversas fontes existem mecanismos ou políticas públicas que permitem que o preço de energia seja mais barato e comercializado, então, ou se existem subsídios deste lado que o Estado terá olhado para eles e retirado porque estavam de alguma forma a garantir que a nossa HCB não pudesse produzir a custos de mercado, então temos de também perceber o que é que está a acontecer do lado de onde parte da energia elétrica vem para a HCB, vem para a Mosal, porque a Mosal pode estar a olhar para os preços que está a comprar e não olhar para a forma como este preço chega a ela. Exato. Então, doutor, vamos migrar agora para outras águas econômicas, naturalmente, que só tratamos de assuntos econômicos, né? O Fórum de Monitoria do Orçamento diz que o governo aprovou as alterações à política de investimento do Fundo Soberano de Moçambique antes da entrada formal do seu parecer. Diz que houve, na altura, uns encontros entre as partes e ficaram de apresentar
portanto, um parecer relativamente à forma como eles veem o funcionamento deste fundo. O FMO entende que a proposta de revisão da política do investimento identifica pontos críticos que merecem atenção especial. Como é que olha? Acha que houve mesmo, portanto, esse descuidado de não esperar a reação da outra parte para depois tomar essa decisão? Bom, isso é o que o FMO diz, é o que os comunicados do FMO referem, no sentido que o governo publicou ou fez alterações à política do Fundo Soberano antes de incluir o seu parceiro técnico. Agora, nós precisamos de compreender de alguma forma que isto pode trazer uma imagem de fraca transparência em parte, mas também precisamos entender que o governo, ou os governos, muitas vezes tomam decisões sem ter a informação completa. Existe um dever de governar e responder às suas agendas. Repare que toda a discussão que tem estado a ser feita parte desde 2022 a 2023, que essas discussões de Fundo Soberano têm estado a ser feitas. São criadas políticas, algumas são revistas, o governo vai olhando para alguns documentos técnicos que têm estado a circular, informações que vêm do Banco de Moçambique e tem estado a fazer um conjunto de ajustes. Eu penso que, do ponto de vista de calendário, se calhar, do ponto de vista de cronograma, pode ser que tenha falhado algum aspecto em termos de casamento, em termos de cronograma do Fundo do Fórum de Monitoria do Orçamento versus o cronograma do próprio Estado. Ou seja, cada um destes setores tem a sua própria agenda. O governo tem a sua agenda em termos de governação, tem metas a atingir. Pode ser que nestas metas tenha falhado algum aspecto. Agora, a tarefa, a responsabilidade de governação cabe apenas ao governo de aprovar políticas. E nós também... Não ficar à espera, por exemplo. Não ficar à espera ou, de alguma forma, o problema nem é a necessidade de ficar à espera. É que estas políticas que são aprovadas, o governo tem feito alterações sem incluir o parecer técnico, devem, de alguma forma, abrir ou dar espaço a alterações caso seja necessário. O facto não é aprovar políticas, mas é criar mecanismos que, em caso de necessidade, esses mecanismos possam ser revistos. Se a política que foi aprovada pelo governo não inclui um parceiro técnico, havendo a importância deste parceiro técnico, existirão naturalmente instrumentos que o governo poderá lançar mão sobre eles no sentido de os incluir. É importante que nós tenhamos isto em mente. O problema não é a aprovação sem incluir o parceiro técnico, é que esta política que foi aprovada preveja ou tenha em previsão ou tenha em vista a possibilidade de alteração, de ajustes. Vamos ajustando o modelo à medida que vamos tendo um instrumento a funcionar. Agora, os pontos críticos de que fala, por exemplo, o Fórum de Monitoria e Orçamento, tem que ver com o enquadramento cambial restritivo, que pode comprometer, na sua visão, a flexibilidade nas operações do Estado. Por exemplo, depois fala da ausência de limites quantitativos para a duração portanto, da exposição cambial, que aumenta riscos de gestão. Para fechar, diz ainda que a falta de critérios claros para a classificação de investimentos com rating médio, portanto, pode também comprometer aquilo que é o funcionamento desta política. Bom, nós temos de compreender, nós aqui estamos diante de dilemas de desenvolvimento. Temos, de um lado, uma visão tecnicista, tecnicista puritana até, em termos de olhar para os instrumentos. Todos esses aspectos que foram mencionados pelo Fórum de Monitoria e Orçamento são aspectos extremamente técnicos, que de alguma forma, estamos a falar a possibilidade de limites ou a essência de limites, são preocupações que têm estado a ser levantadas em outras geografias quando estamos numa discussão de utilização de recursos provenientes do Fórum de Monitoria e Orçamento. É importante que sejam naturalmente incluídos e que o governo esteja a olhar para eles. Mas nós não podemos, de alguma forma, esquecer que existem outros instrumentos de controle. Estamos a falar, quer seja da política cambial proveniente do Banco de Moçambique, estamos a falar da política fiscal e um conjunto de instrumentos, até a pensar em quem é que será o gestor técnico deste fundo soberano. Se nós estivermos a pensar que será o Banco de Moçambique, o Banco de Moçambique poderá jogar um papel, salvo
se nós estivermos a pensar numa situação em que o Banco de Moçambique viola em si as normas em que ele próprio aprovou. Agora, mais importante do que nós estarmos presos numa visão puritana, tecnocrática, que tem estado a ser apresentada, também existe uma outra componente que é pragmática. Precisamos de tomar uma decisão, até olhar para aquilo que é a proposta do Plano Econômico e Social que foi aprovado, e olhar para o déficit orçamental que o Estado tem no sentido de financiar e de que forma é que nós poderíamos financiar o próprio desenvolvimento com parte destes recursos. Compreendo, é importante nós compreendermos as preocupações que o Fórum de Monitoria Orçamento está a apresentar. Tecnicamente são defensáveis, mas também temos de olhar que existe um papel pragmático do próprio Estado que tem de operacionalizar o fundo, de garantir que este fundo esteja operacional para que ele não morra no ciclo de discussões que não terminam e enquanto os recursos continuam a entrar e há um lançamento de suspeições públicas que inviabilizam de alguma forma a entrada em funcionamento do próprio fundo. Então, é compreensível, é defensável tecnicamente, mas existe um papel político e a necessidade de nós termos instrumentos que, havendo necessidade de inclusão ou de ajustes técnicos como os que estão a ser apresentados, existe essa possibilidade de corrigir e alterar. Derek Mulatinho, muito obrigado por ter aceito uma vez mais o nosso convite. Até a próxima. Obrigado. Porto de Nacala, na província de Nampula, está a apostar na digitalização dos seus serviços, visando tornar aquele complexo ferroportuário mais competitivo ao nível da região. Neste momento, o chamado Porto de Águas Profundas tem sido a aposta das linhas de navegação, tendo já recebido navios de grande calado. O sistema permite-nos controlar tudo o que acontece no parque e em tempo real. Tornar-se a aposta preferencial das linhas de navegação é um dos objetivos a curto prazo do Porto de Nacala, estabelecimento portuário que está a caminho da digitalização. Depois das obras de reabilitação e expansão, o chamado Porto de Águas Profundas trabalha neste momento na modernização dos seus serviços, enquanto se posiciona lado a lado com os principais portos da região. As operações ficaram mais dinâmicas, as informações ficaram mais acessíveis. E isto permite a eficiência da própria operação. Na verdade, e não só, isto é uma maneira de migrarmos dos modos operandos anteriores para um sistema digital. Este é o resultado do grande investimento e ações, melhorias na eficiência portuária. Estes investimentos têm como finalidade alcançar o recorde no manuseio de carga e colocar este complexo portuário na rota das linhas de navegação, segundo a diretora do Porto de Nacala. A tendência é aumentar, principalmente no terminal de contentores, onde nós investimos bastante nos equipamentos de manuseamento de carga do navio para o cais e vice-versa. A tendência é melhorar. A única terminal que ainda registra uma tendência de equilíbrio, mas não das melhores, é a terminal de carga geral. O Porto de Nacala prevê alcançar este ano 4,3 milhões de toneladas de manuseio de carga nas 3 terminais totalmente reabilitadas e modernizadas. Ainda no norte do país, a província de Nampula registra queda de produção do algodão caroço na campanha agrária 2024-2025, ao produzir 12 mil toneladas das 14 mil previstas. Os produtores apontam os ciclones que assolaram a província, a qualidade da semente usada como sendo as principais causas que contribuíram para a fraca produção do chamado ouro branco. Em tempos, a província de Nampula, que ocupa o título de maior produtora ao nível nacional, chegou a produzir mais de 40 mil toneladas de algodão caroço. Hoje em dia, os números não chegam nem sequer à metade. Os produtores do chamado ouro branco apontam vários fatores que estão por detrás da situação. Nós temos desejo e precisamos de fazer algodão, mas, como dizer a questão de fenômenos naturais que nos afetam nesses dias e acaba de não nos produzir este algodão. Do produto químico, mas também a empresa poderia reconhecer, nos sensibilizarmos, porque nós somos padrões deles. A informação foi avançada no âmbito da reflexão sobre a sustentabilidade do algodão, que juntou diversos intervenientes. Para a campanha 25-26,
nós agendamos um encontro ao nível da empresa para discutir, no fundo, esta problemática do preço dos produtos químicos. Luz verde para estes problemas, mas acredito que há trabalho que está-se a fazer. Existe um trabalho que o Instituto Lockdown e a Legionosa está a fazer de tentar impulsionar a produção. Há iniciativas que estão sendo de apoio aos produtores, que estão em carteira, e acredito que no futuro breve isto estará ao alcance de produtores. Atualmente, a província de Nampula conta com 40 mil produtores que se dedicam à produção do algodão. Vamos agora conferir a informação cambial que nos é fornecida pelo Banco de Moçambique. As tabelas refletem as taxas praticadas nas transações entre o Banco Central e a banca comercial e entre os bancos comerciais e o público. Termina assim a presente edição do Janela Econômica, programa da televisão de Moçambique. Para estes e mais temas, queremos contar com a sua audiência. Caso queira interagir conosco, basta contactar-nos pelo endereço eletrônico economiatvm@gmail.com. DCI é daqui.